Gente, desculpa aí a demora no início da apresentação. De fato, a gente teve que abrir a apresentação de um modo diferente, porque eu trouxe alguns vídeos que a gente traz diretamente do nosso drive, e aí, como é pesado, para não suprir tanto do armazenamento do computador dele, eu preferi deixar na nuvem, tá? Então, o tema que eu trago hoje para vocês é sistemas para exaustão de churrasqueiras, tá? Para edifícios residenciais e comerciais. Então a gente vai discutir acerca desse tema aí, nesse assunto. Em tese eu conversei com alguns aqui referente a esse tema, perguntei como é que está, né, se está comentado ou não. Conversei com o Eduardo Meirelles, acredito que a grande maioria que conhece o Eduardo. E aí a gente escolheu esse tema de fato para difundir acerca do assunto, porque é um tema recorrente, é uma norma que ainda não saiu, tá? A norma de exaustão de churrasqueiras ainda está sendo discutida, mas está prestes a sair, vai sair de fato. Mas a gente já tem que prever algumas coisas, já tem que discutir acerca desse assunto, porque é importante, tá? Bom, meu nome é João Vitor, eu tenho 26 anos de idade, sou engenheiro de aplicação na Simflux, minha formação é em engenharia mecânica, eu atuo há pelo menos 2 anos aí na Simflux, estou há pouco tempo na engenharia de aplicação. Eu atendo demandas de São Paulo, né? Hoje eu moro em São Paulo, estou situado em São Paulo, mas eu atendo demandas do Espírito Santo, da Bahia, Mato Grosso do Sul e a região Norte. Inclusive é a minha primeira vez aqui no Norte, o primeiro contato que eu estou tendo aqui com vocês. Um pouco da história da Simflux, não sei se todos conhecem a Simflux aqui. A Simflux é uma fabricante de ventiladores, né? Uma indústria até que recente, né? Se a gente olhar pela data ali, uma empresa que surge em 1992 já no ramo da ventilação, com microventiladores. Então a gente produzia microventiladores na época para fazer a ventilação de componentes eletrônicos, né, placas e acessórios para resfriamento de placas. E aí é uma empresa que nasce de fato já no setor da ventilação e cresce, né, e se torna tudo que a gente tem hoje. Está falhando o microfone. E aí o DNA da Simflux, que é o que a gente sempre aprofunda nessas situações. E aí o DNA da Simflux, que a gente sempre busca aprofundar nas apresentações que a gente tem, e principalmente nas discussões que a gente tem com vocês, projetistas, instaladores, construtores, é de fato a questão do nosso DNA, né, que é a inovação. Então toda a ideia que a gente troca, a interação que a gente tem com vocês, a gente busca sempre propor coisas novas, melhorias, desenvolver novos produtos que atendam de fato o mercado nacional. Então todo o nosso desenvolvimento parte da demanda de vocês, e a gente busca sempre desenvolver novos produtos para atender o nosso mercado nacional. É claro que vocês vão perceber que a gente tem outros mercados, né, na América, mas o nosso foco é nacional de fato. Simflux é uma empresa que teve uma evolução constante e recente, né, assim como de vários outros empreendedores brasileiros aí que na raça e na luta conseguiram vencer. Né, uma empresa que nasce em 92, como eu falei, lá em São Paulo, no bairro de Ipiranga. Em 2002 é quando surge ali a primeira ideia, né, de exaustor de banheiro de seção circular. Em 2008 a gente migra para Araquari, Santa Catarina, porque a demanda foi aumentando de fato. Em 2022 a gente já tem um pátio fabril um pouco maior. Em 2024, aquela imagem ali em tese já está um pouco desatualizada, né, a imagem mais próxima que a gente tem do nosso pátio fabril hoje. Tem uma imagem de branco que fica mais fácil de ver ela aqui. Esses terrenos laterais e os terrenos do fundo aqui a gente já fez na ampliação. Então hoje a gente está com aproximadamente 10 mil metros quadrados de área construída, de fato, porque a demanda aumentou. Essa aqui é uma parte do nosso setor de engenharia, né, o nosso P&D, a parte onde a gente desenvolve os equipamentos, né, projeta e discute toda a questão da curva característica dos equipamentos. Uma parte da fábrica de dutos, né, flexíveis e semirígidos. Isso aqui é uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente desenvolve alguns estudos acerca da ventilação. Um pedaço do nosso showroom lá na fábrica, um pedaço da fábrica aérea, onde a gente desenvolve os produtos da linha industrial. Então, hoje a gente pode classificar ou definir esse fluxo em 2 grandes grupos, né? Linha leve e linha industrial. Linha leve é a linha plástica, né, ou a linha de alumínio com motores monofásicos 220. E a linha industrial é, de fato, equipamentos para atender aplicações específicas, com um ponto de operação específico, uma construção também diferenciada para, de fato, suprir essa demanda mais especial. Né? Um pouco da evolução de produtos, é claro que não cabe toda a linha de produtos aqui, mas é um pouco da nossa evolução. Inclusive, no ano passado, na Febraco, a gente teve uma linha bem extensa de
produtos lançados. Associações da qual a gente faz parte, né? A Cifoods é uma empresa comumente associativa, né? A gente se preocupa em estar sempre intermediado aí nessas associações, né? Porque a gente acredita que buscar informação e desenvolver o mercado de alguma forma é de extrema relevância, né? Então, a gente sempre busca estar sempre associado para não somente buscar informação, como também compartilhar informação com o setor e, obviamente, ajudar a desenvolver, né? Algumas certificações da qual a gente acaba possuindo, né? ANCA, se a gente quiser construir um ventilador bem feito ou realizar testes acerca do rendimento, da eficiência de ventiladores, a gente tem que se parametrizar na ANCA, né? Que a ANCA é de fato quem normaliza toda essa questão de construção de ventiladores. E a FPQ um laboratório no qual a gente certifica os nossos equipamentos, né? Então, todos os nossos equipamentos são testados e homologados. Um pouco do nosso mercado, a gente hoje atende 20 países. Vocês percebem que a nossa concentração fica mais na América, né? Então, como eu falei, a fábrica fica em Araquari, Santa Catarina. A gente tem um escritório em São Paulo, tem um pátio logístico lá no Paraguai, tem um centro logístico também em Miami, onde fica o nosso escritório também. E a gente tem alguns produtos exclusivos que a gente faz exportação para os Estados Unidos, né? São produtos que a gente não fornece aqui no Brasil, é de fato uma produção dedicada para os Estados Unidos. Bom, entrando no tema exaustão de churrasqueira de fato, acredito que uma boa literatura para a gente começar acerca do assunto é de fato a pré-história, né? A gente percebe que lá atrás, de maneira totalmente por observação, por métodos empíricos, as pessoas elas já tinham uma certa noção do que era ventilação. Por mais que elas não tinham um conhecimento técnico, científico, mas elas sabiam que aquilo ali, por observação, dava em alguma coisa, né? Então, principalmente após a descoberta do fogo, né, as pessoas, obviamente, perceberam que fazer fogo do lado de fora em dia de chuva não dava muito certo, né? Então, ela levava, geralmente, essas fogueiras para dentro das cavernas, né? E aí eles percebiam, obviamente, que a partir desse processo, né, não somente para se aquecer ou para espantar bicho, eles utilizavam o fogo também para processo de cocção, né, para, de fato, assar sua carninha ali, fazer sua comidinha ali. E aí eles percebiam que, obviamente, tudo isso gerava fumaça, né? E essa fumaça ela vai para algum lugar. Em tese, por observação, eles percebiam que quando eles tinham aberturas, né, nesses locais, facilitava, né, o deslocamento da fumaça. Quando eles também faziam esse tipo de instalação aqui das fogueiras, eles viam que esse processo, quanto maior era a altura da caverna, geralmente, eles percebiam que essa fumaça ela tinha esse deslocamento, né? Ela subia e depois ela saía por aqui, né? Na mesma face de entrada, que é de fato o processo de convecção, né? A gente tem uma massa de ar mais densa, né? Que está numa temperatura mais baixa, ela entra pela zona mais baixa da caverna. Obviamente, esse processo aqui que trocou calor, esse volume de ar que está aqui na parte de cima, trocou calor, está numa temperatura mais alta, está numa densidade mais baixa, por isso que ele, naturalmente, ele sobe. E aí, por meio desse processo aqui, a gente gera uma zona, né, de baixa pressão, gera um diferencial de pressão e a gente tem, obviamente, o deslocamento, né? Então, o deslocamento de fumaça, de fluxo de ar, é pertinente, é oriundo do próprio diferencial de pressão. O que garante que a gente tem deslocamento de fluido gasoso é, de fato, o diferencial de pressão, é mandatório, tá? E aí a pergunta que fica e nós, né? Nós seres super evoluídos, será que a gente aprendeu alguma coisa com os nossos antepassados? A gente percebe, obviamente, indo em obras, né, visitando instalações, que ainda existem muitos erros acerca da exaustão de churrasqueira, né? A gente vê diversos empreendimentos aí com fumaça saindo no corredor, com processos na face da churrasqueira com a fumaça invadindo os ambientes. Então a gente percebe que de fato ainda tem alguns erros, né, no dimensionamento de churrasqueiras aí, que é válido a gente discutir e trazer à tona, né? Aqui é uma notícia acerca do mercado de churrasqueiras mesmo, né? Eu peguei essa publicação aqui do módulo, que traz de fato a questão do mercado, né? O mercado de churrasqueiras, que teve uma crescente em 2024, cerca de 6,77 bilhões de dólares, e que eles têm, né, uma
possibilidade de crescimento, eles veem uma possibilidade de crescimento para 8,32 bilhões nesse mercado, né? Então, em tese, é um mercado que está em crescimento de fato. A gente percebe isso, né? Hoje, a maioria das edificações verticais que a gente vê nas grandes metrópoles, de médio padrão para cima, quase todas elas possuem churrasqueiras, né, agregadas aos seus ambientes, né? Agora inventaram, agora que tem que fazer churrasqueira dentro da sala, fazer churrasqueira dentro da cozinha, mas, em tese, nós como executores, instaladores, engenheiros, nós temos que prever soluções que atendam, de fato, a demanda do nosso cliente, né? Quem manda é o cliente, né? Então, em tese, se ele quer fazer o cliente dentro se ele quer fazer o churrasco dentro da sala dele, a gente tem que se adaptar e prever a melhor solução para isso. Afinal de contas, como devemos exaurir a fumaça da churrasqueira? Alguém tem ideia de como fazer esse processo da maneira correta? Eu trouxe um videozinho aqui, claro que tem alerta de ironia, pelo amor de Deus. Cadê o vídeo? Meu Deus do céu, o vídeo não vai. Qual que é o jeito certo de fazer exaustão de churrasqueira? Claro que é usar o ventilador de casa mesmo, né? Colocar perto da churrasqueira ali, meter lenha, e aí a gente vê, em tese é uma brincadeira, mas se tá ali é porque é verdade, né? Alguém fez, né? Funcionou. Então a gente trata justamente dessas questões, né? Esse aqui é um caso à parte, que de fato fugiu muito à regra, mas mesmo assim a gente vê hoje sistemas para exaustão de churrasqueiras que adotam ventiladores com rotores axiais, né, com hélice em polímero, motor no fluxo, a gente vê toda a gordura sendo encostada na hélice, no motor, fiação exposta. Então, quando a gente vai de fato em obras, a gente vê tudo isso, né? E a gente sabe que isso é inseguro, né? De fato é um perigo que a gente corre quanto a isso, porque gordura em alta temperatura, a gente já sabe o que acontece, né? Gordura em alta temperatura, qualquer fagulhinha, qualquer coisinha que acontecer ali, é fogo na certa. Então, é de fato algo que a gente tem que se atentar. E aqui eu coloco algumas observações, né, acerca de algumas construções que a gente vê por aí que a gente identifica como não sendo correto, né? Como eu falei, hélice geralmente em polímero, motor no fluxo, sujidade, isso gera sujidade nos ambientes adjacentes, né? Porque quando a exaustão não é feita de maneira correta, a gente está sujando a fachada, está sujando os ambientes internos, então em tese a gente tem que prever tudo isso. E aí, é claro, vale ressaltar que a norma para exaustão de churrasqueiras ela ainda não saiu, tá? O projeto de norma ainda está sendo discutido, está sendo viabilizado. Tem algumas situações lá que, de fato, chegaram ali ficaram meio que pausadas, né? Porque tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, construtoras geralmente prezam a questão do custo, e aí fica nesse impasse, né? Mas é certo que a norma vai sair de fato. E a gente, de fato, o que a gente mais vê, né, eu tive acesso a algumas referências da norma, e o que a gente vê lá é justamente essa situação aqui. O que a gente vai adotar? Exaustão natural ou exaustão mecânica? Ao longo do dimensionamento aqui, a gente vai discutindo para perceber o que dá certo e o que não dá. Vale ressaltar que essa norma, ela traz bastante referência da 14518, que trata justamente dos sistemas de cozinhas industriais, né? Como fazer um projeto de cozinha industrial. Então tem bastante referência lá, que no final a gente vai acabar vendo nessa nova exaustão de churrasqueiras. Exaustão natural de churrasqueiras. Efeito chaminé, que todo mundo conhece, mostrei lá no início. O processo de convecção é mais ou menos a mesma lógica, né? Geralmente, quando a gente quer prever uma churrasqueira com ventilação natural, a gente coloca um sistema que vai garantir que o ar externo está numa densidade maior, ele não adentre a churrasqueira, né? Por isso que é prevista essa geometria aqui, para impedir que a massa de ar com maior densidade caia aqui sobre a churrasqueira. E, obviamente, todo esse ar aqui em maior temperatura, ele sai, né? Por uma questão de densidade mesmo, ele está numa densidade mais baixa, então ele vai subir naturalmente aqui. A partir desse processo aqui, o próprio fluido gasoso que em tese está numa temperatura mais baixa, acaba também auxiliando a exaustão natural desse processo. Aí vocês vão me perguntar, funciona? Nem sempre. Quando a gente trata de ventilação natural, a gente fica dependente de muitos fatores, principalmente os fatores ambientais, né? Então, em tese, se, por exemplo, lá na descarga da chaminé,
eu tiver uma velocidade de arrasto muito alta, talvez esse sistema não seja efetivo. Vocês vão perceber aqui também que no dimensionamento, para que eu consiga ter de fato um sistema que atue, que tenha efetividade na exaustão natural, eu tenho que ter algumas considerações mínimas, como o diâmetro da abertura da coifa, a área de face da coifa e a própria altura da chaminé. Então, em tese, quando eu faço o cálculo, que é o que eu de fato vou mensurar aqui agora, a gente percebe, por exemplo, aqui está um pouco ruim a visualização, né? Mas seria uma churrasqueira de... eu coloquei como provocação mesmo, tá? Coloquei uma churrasqueira um pouco maior, com um comprimento de chaminé um pouco maior, de fato, para a gente ver esse número. Uma churrasqueira com 1,20 de largura com a altura de 0,74. E aí, a partir daquela equação que eu mostrei para vocês agora, eu adaptei aqui uma coluna de 6 metros, tá? Imaginando que a gente vai captar aqui na coifa e vai subir, né, até a laje lá, imaginando que a gente tem mais um pavimento assim, eu vou subir mais 6 metros de chaminé. Quando a gente joga essas informações no cálculo, obviamente ele vai dar para a gente, de fato, esse dado aqui, que é a área de face. Então, o que essa equação diz para a gente? Se a sua churrasqueira tiver esse dimensional, o mínimo que você tem que colocar de área de face na churrasqueira, no caso aqui do cálculo, é que a visualização está bem ruim mesmo, mas aqui deu 0,88, né, a partir do cálculo que a gente fez aqui. Então, esse seria o valor limite, né, o valor máximo que eu poderia ter de área, de metragem quadrada na face da churrasqueira para eu ter eficiência na ventilação natural. E mesmo assim, não consegue me garantir que eu vou ter, de fato, efetividade nesse processo. Essa equação que eu coloco aqui é só para a gente fazer a equidade, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um sistema de seção retangular, né? eu faço a equivalência, né? Eu altero, ao invés de utilizar o duto circular, eu utilizo o duto retangular. Essa informação aqui é importante, tá, gente? O sistema inova, essa informação está inova, tá? O sistema de exaustão natural ela é aplicada somente para unidades individualizadas, né? E obviamente com um limite de 8 pavimentos, que daria aproximadamente 24 metros. Então, se a gente fosse adotar um sistema de ventilação natural para exaustão de churrasqueiras, obviamente teria que ser um sistema residencial individual mesmo, né? Em tese a gente não poderia utilizar para sistema coletivo, porque não tem efetividade nenhuma, e aí a gente é obrigado a, de fato, quando a gente não tem a efetividade da exaustão natural, a gente é obrigado a adaptar e pensar em equipamentos que, obviamente, promovam essa exaustão de forma mecânica, né? Então, esse aqui é o nosso CryoVent, é um equipamento que a gente desenvolveu, de fato, para essa aplicação. Ele está lá fora, tá? Está na nossa mesa lá, depois vocês passam lá para dar uma olhada. Então, é um equipamento totalmente construído para atender churrasqueiras, tá? No caso, churrasqueiras individuais. Então, por exemplo, vocês perceberam lá que, para eu ter exaustão natural, eu tenho que ter um comprimento mínimo da chaminé, tem que ter uma área de face adequada, o diâmetro da chaminé também tem que ter um dimensional adequado. Quando isso não puder ser atendido, aí não tem o que fazer. A gente tem que, de fato, aplicar sistemas mecânicos para suprir essa efetividade, essa falta de eficiência, no caso, né? Então, o CryoVent é um lançamento recente nosso, de 2025, que vem com essa proposta de trazer um sistema individualizado para a exaustão de churrasqueira. É um equipamento próprio para isso, tá? Como eu havia falado para vocês lá na questão do axial, ele é um equipamento que tem um rotor Sirocco, né, para promover um nível de ruído um pouco mais baixo, uma rotação mais elevada, uma pressão estática muito boa. Ele tem o seu motor fora de fluxo, né? Então aqui a gente tem um motor fora de fluxo que não troca calor com a voluta, porque a gente tem uma ventoinha de resfriamento aqui, né? Então você percebe que ele tem a voluta tem uma largura até aqui reduzida, né, para ter uma boa pressão. E aí, na face do equipamento, a gente tem um filtro G1 lavável, né? A gente consegue, obviamente, no processo de cocção da churrasqueira, a gente vai ter não somente fumaça, né? A gente tem gordura também nesse processo. E aí a gente adapta, então, o filtro G1 na face do equipamento, obviamente, para que ele tenha a capacidade de deter essa gordura. Vale ressaltar que o filtro, ele é retirado, né? A gente consegue lavar esse filtro, prever manutenção nele. Quando ele estiver sujo o suficiente para já solicitar limpeza, a gente tira ele, limpa e retorna para a churrasqueira. Ali eu coloquei um videozinho dele operando, dele funcionando, para a gente ver o que de fato ele tem que garantir, né? Então, o que um exaustor de churrasqueira tem que promover de fato? Meu Deus do céu, hoje está difícil aqui. O que o exaustor de churrasqueira ele tem que promover de fato, né? Ele tem que ter eficiência suficiente para inibir
que na face da churrasqueira não saia fumaça nenhuma. Então, um sistema de exaustão de churrasqueira eficiente, ele tem que impedir que a fumaça adentre o ambiente. Então, principalmente quando a gente tiver churrasqueiras dentro, né, churrasqueiras comerciais, ou dentro de ambientes residenciais, a gente tem que prever essa questão da velocidade mínima na face da churrasqueira, para, obviamente, ter uma efetividade na exaustão. E aí, aqui, diferentemente do sistema individualizado, a gente também idealizou um sistema coletivo. Como a norma não saiu ainda, a gente acaba pegando referências para ter ali o sistema ideal, né? E a gente montou o System Grill, que é de fato para promover esse sistema de exaustão que a gente acha que de fato é efetivo, que funciona. E aqui a gente tem alguns aspectos, né? Essa imagem foi retirada da norma, e aí a gente tem alguns aspectos, né? As churrasqueiras de uso coletivo devem dispor de sistemas de exaustão mecânicos, ou seja, não posso adaptar a ventilação natural a sistemas coletivos, eu tenho que ter sistema de ventilação mecânica. A gente tem que ter aberturas, ou seja, eu tenho que ter dumper em cada unidade de churrasqueiras. O exaustor deve ser construído com rigor, respeitando os critérios de aplicação, ou seja, o mesmo critério que eu acabei de mostrar para vocês do equipamento individualizado, a gente também tem que promover para o equipamento industrial que vai ficar na tomada. E vou mostrar logo adiante como que a gente faz tudo isso. E obviamente a gente tem que se apossar, né, dos critérios que estão na NBR 14518. Tem bastante informação lá que a gente consegue adaptar, né, um sistema de produção de churrasqueiras. E, obviamente, o que a gente acaba vendo muito em loco hoje? Né? A gente vê sistemas de produção de churrasqueiras que provocam uma infinidade de reclamações. Porque a gente tem, geralmente, um equipamento na pomada, um ventilador que fica na pomada de fato, e que mesmo com o equipamento na pomada, a gente tem retorno de fumaça para as demais unidades. Acho que descarregou ele. Vou botar descarregando. Do bolso e dura fora para não ficar perto. Não está meu amigo hoje não, tá? Fica batendo tudo. Não está gostando de mim hoje. E aí, obviamente, a gente tem que ter essa eficiência do sistema, porque a maior reclamação que a gente tem hoje acerca da exaustão de churrasqueira é, de fato, o retorno de fumaça para as demais unidades. Então, de nada adianta você estar lá no primeiro pavimento fazendo churrasco e o seu vizinho de cima ou o vizinho mais acima está sentindo o cheiro do seu churrasco, a fumaça está entrando na residência dele, justamente porque o sistema está mal dimensionado, né? E aqui a gente vai, de fato, se aprofundar como seria um sistema efetivo e eficiente para a exaustão de churrasqueiras. Obviamente, imaginando uma edificação vertical, tá? Um prédio aí com exaustão coletiva. A gente tem um limite, né, um limite máximo de churrasqueiras a ser adaptadas no shaft, né? Então, em tese, o que a gente tem aqui? A gente tem cada unidade com a sua churrasqueira, cada unidade com o seu dumper. Aqui nesse caso, né, como a gente quis fazer um sistema de fato mais eficiente, a gente colocou um dumper motorizado. Ou seja, cada apartamento vai ter seu sistema de botoeira, cada apartamento vai ter seu dumper motorizado, e lá na tomada eu vou ter um exaustor. Como que funciona esse sistema? Quando eu acionar a botoeira, imaginando que eu moro no primeiro pavimento aqui, vou acionar a botoeira, a partir do momento que eu acionar a botoeira, vai abrir o dumper automaticamente, porque ele é um dumper motorizado, abriu o dumper, ligou o equipamento. E aí vocês vão perguntar, como que eu vou, de fato, promover a vazão sob demanda, né? Porque, em tese, se eu tenho uma unidade fazendo churrasco de fato, eu não posso colocar a vazão nominal do equipamento, porque senão a vazão vai ficar muito alta em uma unidade. E é justamente isso que a gente adaptou no shaft, a gente colocou um duto de pressão no shaft, e aí, no momento do comissionamento, o que a gente faz? Imaginando que está tudo pronto, tá? A churrasqueira já está no lugar, o sistema de instalação elétrica já está passado, o dumper já está no lugar. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar em loco, vai chegar com o sensor, a gente vai instalar esse sensor que vai captar o diferencial de pressão entre a atmosfera e o shaft. E aí, o que a gente vai fazer? Vai fechar todos os dumpers, vai ir lá no primeiro pavimento e vai abrir um único dumper. E aí eu vou colocar o meu sistema para atuar de fato. Por que eu vou utilizar o primeiro pavimento? Porque ele é o que está mais distante do equipamento. A coluna de ar que a gente tem do equipamento até o primeiro pavimento é muito grande. Então, se a gente conseguir garantir que o ventilador vai atuar
para exaurir na primeira unidade, a gente já tem a garantia de que todas as outras unidades vão estar sendo exauridas, né? Então, em tese, como que a gente faz isso? Coloquei o sensor, vou ler o diferencial de pressão, qual que é a velocidade mínima que eu tenho que ter na face da churrasqueira ou na face da coifa? 0,5 metros por segundo. Esse é o valor mínimo que a gente imagina que seja de fato eficiente para um sistema de exaustão de churrasqueiras. A partir da velocidade, se eu tenho a área, seja a área de face da churrasqueira ou a área de face da coifa, eu tenho vazão, né? Vazão não é velocidade vezes área. Então eu tenho a vazão útil para cada unidade. Quando eu somar todas as unidades, eu vou ter a vazão geral. Só que aí entra o princípio da simultaneidade. A norma prevê 70% de simultaneidade. O que seria isso? Eu vou dimensionar a vazão total e vou simular apenas para 70%. Porque a norma prevê que nem todo mundo vai estar fazendo churrasco no mesmo dia. Então, em tese, a gente tem que prever essa simultaneidade para o sistema não ficar superdimensionado. Aí vocês vão perguntar, e no dia que todo mundo resolver fazer churrasco no mesmo dia? Aí vai ter que colocar o equipamento a 100%, vai ficar mais ruidoso mesmo, a gente tem muito o que fazer. A gente de fato foge da regra, mas a ideia é que ele atue de fato sobre demanda, tá? Então beleza, peguei lá, li o diferencial de pressão, e aí eu consegui chegar na velocidade de fase desejada, pelo menos 0,5 metros por segundo. Eu vou ler lá no meu sensor qual que vai ser a pressão que ele atingiu para isso. Então vamos imaginar que lá no sensor apresentou a informação lá de 200 PA, 20 mmCA de pressão estática. Isso significa que esse vai ser o meu set point. Se eu manter sempre essa pressão de 20 mmCA no shaft, além de atender o primeiro pavimento, ele vai atender todos os outros. Então, eu fazendo o set point pela pressão, eu consigo ter a garantia de que todas as unidades vão ser atendidas. E aí, como que eu vou ter o sistema sendo suprido por demanda? Se eu estou fazendo churrasco aqui no primeiro pavimento e eu abrir o dumper, a pressão ela vai cair, o ventilador já vai estar atuando, ele obviamente vai aumentar a rotação para suprir essa unidade, até atingir o set point de pressão que eu havia falado para vocês. Então, atingir o set point lá em 20 mmCA, ele vai atuar naquela rotação. Aí vamos supor que o cara de cima ele abriu o dumper também para fazer o churrasco dele. A partir da segunda abertura do dumper, a pressão vai cair novamente. Qual que é a informação que o sensor vai mandar para o equipamento? Você tem que aumentar a rotação. Porque a pressão caiu, você tem que buscar novamente o set point. O set point não é 20. Vamos supor que a pressão caiu para 10, 15. Ele vai aumentar a rotação do equipamento e vai buscar novamente o set point. E assim ele vai atuando sob demanda para todas as unidades. Se abrir 10 unidades, o sistema ele vai atuar para 10 unidades. E aí eu não tenho um sistema superdimensionado. Eu não vou ter velocidade excessiva em uma única unidade, que é o que a gente tem hoje. Na maioria dos casos, o sistema é dimensionado para 100% da vazão. Aí eles colocam um equipamento gigante lá em cima no prédio. O cara que está lá em cima, que está no último pavimento, ele não aguenta mais quando liga o equipamento, a vibração, caramba, que é equipamento industrial, né, para uma vazão relativamente alta, a vibração é alta, com certeza o cara lá de cima vai reclamar. E aí o cara que está fazendo churrasco também vai reclamar, né? Porque se a velocidade está muito alta lá, vai puxar a picanha do cara, o cara vai estar fazendo churrasco lá, a picanha dele vai embora. Mas em tese é essa precaução que a gente tem que ter, tá? Um sistema demandado, obviamente se atentar ao nível de construção do equipamento, né? Não pode ser construído de qualquer forma, né? E a norma ela vai trazer todas essas referências, tá? Esse aqui é a construção de um equipamento que a gente adotou ali naquela imagem, tá vendo ali em cima? Ó? É o nosso ULT, um equipamento para extração de fumaça e gordura. É um equipamento tipo telhado, né? Um exaustor de telhado. O equipamento ele é construído em alumínio, então ele suporta intempéries, ele pode ficar o tempo tranquilamente, você pode instalar ele da mesma forma que está aqui. O fluxo de ar ele sai justamente nesse anel que vocês estão vendo aqui, ó. O fluxo de ar ele não tem contato com o sistema de acionamento, então é um motor fora de fluxo. O ar que sai aqui, que é descarregado com fumaça, gordura e tudo mais, alta temperatura, ele não entra em contato, obviamente, com o sistema de acionamento. E aí, obviamente, esse fluxo ele sai na vertical, né? Então, esse equipamento aqui é o que a gente vai prever lá na promada do prédio, de fato, que vai atuar ali sob demanda, a partir do controle por diferencial de pressão, eu tenho um inversor de frequência que controla a rotação, o sensor vai mandar, geralmente, o sinal. A gente trabalha para equipamento industrial com o sensor mandando sinal de 0 a 10 volts. Manda o sinal de 0 a 10 volts para o inversor controla a rotação do equipamento. E aí, essa é a aplicação básica dele, né? Esse equipamento aqui ele possui dreno, tá? É um equipamento que possui dreno, você consegue drenar a gordura, consegue lavar ele também tranquilamente, você consegue lavar ele por baixo, você vê que o rotor fica na parte de baixo,
O fluxo de ar ele é aspirado justamente por esse bocal de aspiração que vocês estão vendo aqui. E aí, um diferencial de instalação que eu vejo muito, não vejo muito no Brasil, é mais fora, tá? Colômbia, Estados Unidos. Esse equipamento é bastante utilizado nos Estados Unidos. Eles colocam um sistema de abraçadeira aqui na onde é flangeado no duto, para que eles consigam tombar o equipamento e fazer a lavagem por baixo. Então, em tese, ele não deixa fixado direto no duto. Ele prevê essa espécie de alavanca, que ele consegue tombar o equipamento, consegue lavar por baixo, lava por cima, ele consegue de fato fazer as manutenções devidas, né? Um outro equipamento também é comumente adotado para esse tipo de aplicação são os centrífugos, né? Centrífugo todo mundo conhece, motor de load, motor fora de fluxo, carcaça em chapa de aço carbono, né? Para suportar temperaturas mais altas, equipamento que vai com todos os acessórios, né? Coxinha, mola. A gente também tem a linha dos inlines, né? Também tem motor limit load para fazer esse tipo de exaustão. E ali é mais uma aplicação, né? do LT. Então essas aqui são as construções de equipamentos mais comuns para esse tipo de aplicação. Seja a cozinha, seja a extração de fumaça, extração de gordura, a gente de fato tem que se precaver de um sistema melhor construído. Tá? E é claro, as contribuições que a NBR 14518 traz para a gente para essa norma, né? As referências que a gente pode buscar nela. Então, a vazão efetiva de exaustão que a gente adota para o sistema é praticamente a mesma lógica, de adotar uma velocidade na coifa ou uma velocidade na face. Eficiência de captura, né? A gente tem que ter efetividade na captura da fumaça, da gordura, do vapor, do odor. Velocidade de captura é algo que também está na 14518, a gente pode prever a partir desse dado. Os dutos de exaustão, em tese, a gente tem que ter precaução quanto ao material a ser usado, a estabilidade desse duto, a resistência térmica, prever limpeza, manutenção no duto também. Então, todas essas precauções que estão na NBR 14518, a gente pode trazer também para a exaustão de churrasqueira. Controle de gordura, né? Filtro, caixa de gordura, lavagem de gases, né? A questão dos demais acessórios que é utilizado geralmente em cozinhas industriais, como lavador de gases, filtros, depuradores, a gente vê isso mais como um pré-requisito do projeto em si. Cada projeto é único, né? Ele vai demandar ali de acordo com cada projeto. Então, geralmente essa demanda aí vai ficar na responsabilidade do projetista prever essas coisas. Por isso que eu não trouxe esses outros elementos aqui. A própria descarga do ar, né? Essa informação também está na 14518. Afastamento de tomadas de ar, aberturas e vizinhanças. A gente não pode descarregar esse fluxo de ar em qualquer lugar. Eu não posso simplesmente descarregar e achar que está tudo limpo. Eu tenho que prever se as adjacências vai sofrer algum dano por conta dessa exaustão que eu estou fazendo. Tá? Então a norma também vai trazer essa referência do distanciamento mínimo entre o ponto de exaustão e as adjacências. Tá? É importante se atentar a isso. E o próprio ar de reposição. Essa informação é muito importante, porque geralmente em sistemas como esse a gente só pensa na exaustão, né? Mas a gente não pensa na reposição de ar. Se eu estou exaurindo o ar de um ambiente, eu tenho que prever aberturas ou ventilação mecânica para que eu supra essa vazão que está sendo exaurida. Porque senão vai chegar um ponto que o sistema de exaustão não vai ter mais efetividade. Então eu tenho que ter ar entrando de alguma forma para que eu tenha efetividade na exaustão. Isso é um princípio básico da ventilação. Para que eu tenha uma exaustão efetiva, eu tenho que ter um escoamento de ar efetivo. Seja ventilação mecânica, seja ventilação natural, eu tenho que provocar sempre esse diferencial. Porque senão eu não tenho efetividade nem na minha exaustão, nem no meu escoamento. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente, por exemplo, se eu estivesse me atentando somente ao insuflamento de ar, eu estaria pressurizando esse ambiente, gerando uma bolha. Chegaria um ponto que eu não teria mais efetividade nenhuma, porque essa bolha já teria força e pressão suficiente para inibir o próprio insuflamento que eu estaria fazendo, né? Caso eu gerasse somente o insuflamento de ar. Por isso que eu tenho que ter os dois, insuflamento e exaustão, é importante, tá? E é isso, gente. Acho que deu tempo aí, tá? Fico à disposição, a gente está lá fora no nosso stand, tem bastante equipamento lá. Quiserem discutir outros sistemas, a gente fica à disposição aí. Eu estou com o Eduardo Meirelles e a equipe dele, a gente está com o Saulo também, que faz parte da coordenação comercial. Se precisar de qualquer dica técnica, aplicação de equipamento, qualquer informação acerca de ventiladores, vocês podem procurar a gente. Ficamos à disposição. Muito obrigado, tá, pela atenção de todos aí. E é isso aí, obrigado.